Bom, esse vídeo vai rolar spoilers do momento atual do mangá de Jujutsu Kaisen. Só isso mesmo. Galera, nesses últimos capítulos de Jujutsu está acontecendo a luta entre o mais forte da história, Ryomen Sukuna, contra os jovens alunos de Jujutsu da Era Moderna. Isso está acontecendo após a morte de Satoru Gojo e a vitória de Ryomen Sukuna sobre o mais forte da Era Moderna, o Honrado. Mas o que deu o que falar no fim dessa luta foi essa frase: mesmo que não tivesse as 10 sombras de Megumi, não sei se venceria. Isso abria um leque de questionamentos e dúvidas na fanbase. Afinal, como que o Sukuna venceria sem Mahoraga? Se a segunda parte da luta só se resumiu a isso: Sukuna apanhando, invocando Mahoraga, apanhando mais, invocando o Agito e apanhando mais um pouco. Ah, mas Nerd, ele não estava no seu corpo real, blá 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 blá. O Kashimo Hajime, o mais forte da Era Edo, afirmou o seguinte: mesmo quando está com as mãos conectadas fazendo selos de mão, há outras duas mãos vazias. E enquanto recita sua conjuração verbal, pode fazê-lo sem parar, não sobrecarregando seu sistema pulmonar. Ter o dobro de braços e o dobro de bocas em comparação a uma pessoa comum, do ponto de vista de um feiticeiro, isto é uma vantagem definitiva. Além disso, apesar de Sukuna ter um corpo tão anormal, ao mesmo tempo, nada disso comprometeu nenhuma de suas funções corporais. Essa foi a frase, as frases ditas por Hajime Kashimo. Em nenhum momento ele falou que a energia amaldiçoada de Sukuna aumentou ou que ele tinha um refinamento maior nessa forma. Ah, Nerd, então você está falando que o autor errou e o Sukuna não teria nenhuma chance de vencer sem o Mahoraga? Bom, mais ou menos. O Sukuna é sim mais forte que o Gojo. Lembre-se, o Sukuna tem mais de 10 mil anos de experiência. E também ele não estava lutando com a força total. E não estou falando de poder destrutivo ou energia amaldiçoada, que isso já sabemos que o Sukuna tem mais do dobro do Gojo. Estou falando das armas que ele porta. Mas para vencer do Gojo, você não tem que só ser mais forte que ele, você tem que superar a sua técnica. E o Sukuna não mostrou nenhuma técnica, pelo menos durante a luta se desenrolava, que seria capaz de ultrapassar tal defesa. Gente, vocês precisam entender que o Mugen é uma habilidade defensiva muito roubada. Não é apenas uma barreira. É uma técnica que o torna intangível, já que o ataque direcionado ao Satoru tentaria alcançá-lo infinitamente. Ou seja, o ataque nunca vai alcançar. E o Sukuna não mostrou nenhum feito ou ataque, fora a sua expansão de domínio, que seja capaz de atravessar o Mugen. Então a única técnica que o Sukuna tinha à sua disposição para atravessar o Mugen era as 10 sombras, ou melhor, o Mahoraga. E foi graças à adaptação de Shikigami que o Sukuna aprendeu o corte que corta o espaço. E, aconteceu o que aconteceu. Claro, eu não estou contando a amplificação de domínio, mas essa mesma por si só não acabaria com a luta. Afinal, o que seriam alguns socos para alguém que ficou dentro da expansão do Sukuna? Sobre as armas do Sukuna, ele já mostrou a capacidade de uma delas, no caso a adaga Kamitoki, que é capaz de invocar raios. Mas essa arma não seria o suficiente para ultrapassar o Mugen, ou seja, essa arma, apesar de poderosa, não conseguiria vencer o Gojo. Mesmo tendo o corpo original, não seria suficiente para ultrapassar a defesa do Gojo. Mas a real incógnita para o Rei das Maldições por enquanto é a sua técnica e sua lança, que não sabemos a habilidade, e é verdade, nós não sabemos, mas talvez o Gojo, quando disse essa frase, saiba a habilidade de tal lança. Talvez seja um protótipo da lança do céu invertido usado por Toji, que conseguiu ultrapassar o Mugen, ou até mesmo outro tipo de arma, mas tendo a mesma habilidade de ultrapassar o Mugen.
Bom, vamos lá. Agora eu vou responder a parte do vídeo feito pelo Memezoa. Então vamos lá. Você, fã de Jujutsu Kaisen, você quer saber por que o Sukuna venceu o seu Gojo? Na real não, todo mundo sabe, o Sukuna matou Gojo simples e unicamente porque o roteiro quis. Tanto que antes da luta começar, todo mundo já estava falando que o Gojo ia perder, justamente para a história andar. Afinal, se o Gojo ficasse vivo, a história de Jujutsu acabaria ali. Não teria nenhum futuro a mais do que a morte do Kenjaku, a morte de Sukuna, se o Gojo tivesse ganhado. Pois o próprio Kenjaku já afirmou que não teria como lidar com Gojo, e muito menos com seus alunos. Portanto, todo mundo esperava que o Gojo perdesse. O problema foi as incoerências na história. Por exemplo, todo mundo ou desvia ou tenta ao menos impedir o corte que corta o mundo. O único que ficou com o pé grudado no chão foi o Gojo. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. O Sukuna me matou para o roteiro dar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. O negócio é forçado que o autor não quis mostrar. Ele morreu por quê? Digam assim, eu poderia dizer que o Sukuna é porque o Sukuna é mais forte, mas não. Tá até dito no mangá, ele usa o Mahoraga como espelho, como reflexo para poder criar no seu desmantelar um alvo da extensão da técnica, para não cortar só o Gojo, cortar o espaço com o Gojo dentro. Ou seja, um corte que é mandado como um míssil que vai atravessando o espaço. O Gojo tá aqui, ele só mandava assim, ó. Mas agora ele tá assim, ó. Passando assim. Sem frear. Um corte que vai assim, ó. Passando. Ou seja, o Mugen do Gojo não é mais algo não impenetrável. Pode ser cortado. Sim, entendemos perfeitamente como a técnica funciona. O real problema foi o Gojo não ter conseguido desviar dela. Uma das funções dos 6 olhos é justamente mostrar a energia amaldiçoada em muitos detalhes, além de que ele já tinha visto essa técnica com uma Horaga antes. Então, entende-se que se as técnicas são as mesmas, a criação delas por energia amaldiçoada também devem ser semelhantes. Ou seja, das duas uma. Ou o Sukuna conseguiu a fala amaldiçoada lá na Era Heian, ou ele usou a super cola que ele conseguiu lá na Era Heian para prender o Gojo no chão, porque não é possível. Além de Sukuna ter que usar encantamentos e selos para fazer essa técnica. Ou seja, o Gojo ficou lá parado, esperando o corte chegar, porque não tem explicação. Provavelmente foi a super cola. O Yuji e o Yuta conseguiram impedir momentaneamente do Sukuna fazer essa técnica, mas o Gojo não, sendo que ele é muito mais rápido que o Yuta e que o Yuji, e ainda tem ataques a longa distância. E bem, os cortes do Sukuna, permanente que eles têm um efeito de invisibilidade. Ninguém, a não ser a Maki, que consegue ver partículas invisíveis no ar, que tem que dar força para essa teoria do canal Geek Brasil. E o Mahoraga, que se adaptou à técnica do Sukuna, consegue ver os cortes. Mesmo ser o grande salto do Gojo com 6 olhos, não pode ver, porque o efeito da técnica é ser invisível. Então, se alguém que vê partículas invisíveis, como o Maki, ou quem se adaptou aos cortes do Sukuna, como o Mahoraga, podem ver. Não é muito difícil de se entender, né? Porque tipo, ele é invisível. Até os olhos que percebem tudo, não percebem algo invisível. Bom, sobre a invisibilidade dos cortes, eu concordo em partes, mas já chegamos lá. Sobre a Maki poder ver partículas no ar, com a restrição celestial, entende-se que ela percebe as partículas graças a ter sua visão e sentidos aprimorados por causa da restrição celestial, certo? Bom, um dos poderes dos 6 olhos é ter uma visão super aprimorada. Graças aos 6 olhos, o Gojo pode ver as coisas a vários e vários quilômetros de distância. Então dizer que a percepção da Maki é melhor que a do Gojo é forçar um pouquinho a barra demais. E outra, a técnica é invisível, certo?
Mas para formar a técnica é necessário do quê? Energia amaldiçoada. Energia amaldiçoada é essa que o Gojo pode ver com facilidade. Ah, mas a energia do Sukuna é invisível. Como você sabe? Nunca foi dito nem pelo Gojo, nem pelo próprio GG Akutami. E se o Sukuna fosse uma exceção, você acha que o GG não deixaria isso claro, fazendo o Gojo soltar algumas frases como "não consigo ver a energia amaldiçoada dele", ou então talvez ele seja como aquele outro, se referindo ao Toji. Tipo, não faz sentido, simplesmente não faz sentido. E, por exemplo, no capítulo 224 aqui, ó, tô mostrando o usado frame da página, tá certo? Que o Gojo não viu o corte que foi lançado pelo Sukuna assim, ó, se passou um prédio ao meio. Você vai me dizer que o Gojo fez essa cara aqui, todo de surpresa, porque ele viu o corte? Faz sentido pra você, fã do Gojo? Ele veio fazer isso só porque ele viu o corte ou porque ele não viu o corte, viu que esse corte, caralho, cara, esse corte partiu o prédio ao meio. Que pro Gojo não deveria ser tão incrível, né? Porque ele quase destruiu toda a Shinjuku, o rosto restrito, mas ele achou muito impressionante. O próximo ponto foi do capítulo 224, certo? A cara de surpresa do Gojo, você interpretou, foi uma cara de surpresa por não conseguir ver os cortes, certo? Mas eu tive uma interpretação diferente. O Gojo estava no meio no mano a mano com o Sukuna e de repente os dois começaram a lançar feitiços. Gojo com o azul tacando prédios em cima do Sukuna e Sukuna lançando cortes e destruindo esses mesmos prédios. Essa cara do Gojo me deu a impressão de que justamente ele tinha percebido o corte e olha para trás para ver a destruição causada. Isso empolgou o Gojo tanto que desativou o Mugen para sentir um combate mano a mano. E você nem venha me falar, mas o Gojo foi acertado pela amplificação de domínio do Sukuna. A cara de surpresa no quadrinho é do Sukuna. Ou seja, o Sukuna não planejou acertar o Gojo. É só conseguir ver as imagens, ler as imagens. Agora, isso já deveria ser o suficiente, né? Mas fala, meu Deus do céu, como é que o Kashima Hajime, esse cara aqui, ó, esse cara aqui desviou. Aí eu vim aqui com minha sensatez falar sobre os fatos. Kashima Hajime aqui é o próprio raio, uma transformação que o transforma na própria energia elétrica. E ademais, Sukuna diz para onde ele estava apontando o corte e dizendo assim, desvie. Então, formando ele ser a própria eletricidade, ou seja, ele é rápido pra caralho. O corte ser projetado, ser projetado com um míssil, só que ele vai atravessando o espaço, como eu falei, né? E o Hajime sabia onde está, então ele desviou, e olha que ele desviou, ele vai perder um braço. Então, e olha que o Hajime naquela hora, naquela transformação, era pura energia, e ele perdeu um braço mesmo desviando. A única coisa que o Sukuna falou foi: é melhor você desviar. E depois começou a recitar os feitiços. É praticamente a mesma coisa para um usuário dos 6 olhos que já tinha visto a técnica antes. Afinal, de novo, se ele já tinha visto essa técnica antes, ele já tinha visto como essa técnica se formava. Ou seja, a partir do momento que o Sukuna começasse a moldar a sua energia amaldiçoada para fazer os cortes, então o Gojo já saberia. Aí eu falei, né, sobre... aí falam que além do Gojo, do som do Gojo, falarem de como ele morreu, sobre o Mugen e sobre o corpo do Sukuna, sobre o Kashima Hajime ter desviado. Agora também falam sobre negócio que... Falam que o Sukuna tá usando o poder do cu, você sabe, né, aquele buraco de trás? Peraí, ele só tá usando os cortes, o corte que cortou o mundo. Ele usava uma Horaga que ele roubou, mas então não era dele, agora ele roubou. E
poder. Ele nem usou flecha de fogo, cara. Ele nem ainda explicaram a técnica inata dele, como é que funciona. E você disse que ele está roubando poder, tirando o poder do negócio lá, do Hulk. Como é que pode? Ele está perdendo poder, ele está perdendo energia, está sem força de domínio, tá tipo com a mesma energia do Yuta. E olha que o Sukuna Full é duas vezes o Yuta, a energia do Yuta. Sobre a flecha de fogo, o famoso Fuga, nunca foi explicado como essa técnica funciona. Afinal, me responde aí, por que o Sukuna não usou o Fuga até agora? Já se passou vários e vários capítulos desde a morte do Gojo. E já se passou vários e vários oponentes. Se o Fuga fosse apenas a técnica inata do Sukuna, o Yuta poderia utilizá-la, certo? Então por que não utilizou? Não sabemos se o Fuga funciona como a técnica do Kenjaku, no qual ele pode ficar com uma técnica de um anterior hospedeiro, mas precisa descartar uma outra. Então não temos informações sobre o Fuga. Então até explicar o que é o Fuga, é meio complicado dizer que ele não ser usado é forçação de roteiro. Sobre o Sukuna estar perdendo poder, isso é verdade às meias. Toda hora é mostrado que o Sukuna está perdendo poder, apanhando, tanto que na luta com a duplinha Yuji e Yuta, o Sukuna sofreu sangue explosivo na cara, ataque com técnica de gelo seco da Ouro, socos e chutes ressoantes na alma e uma escada de Jacó na cabeça, que em teoria era para desligar a técnica do Sukuna. Mas logo depois do que acontece, o Sukuna sai de lá como se tivesse pegado um sol de verão e praticamente sem nenhum arranhão. É por isso que o pessoal pega tanto no pé dessa luta. Cada vez mais faz menos sentido essa vitória do Sukuna. O problema não foi a vitória em si, mas sim como ela foi feita. Lembre-se do estado de que ambos estavam. O Sukuna estava completamente ferrado, sem uma das mãos e mal conseguindo ficar de pé. E o Gojo ainda estava pronto para mais um round para a luta. Agora, Itadori e Yuta foram mais rápidos que o Gojo para parar a conjuração do feitiço do corte que corta o mundo. E o Gojo não foi capaz disso, não foi rápido o suficiente para isso, sendo que o Gojo é muito mais rápido que eles. Entende? As coisas não se conectam, não faz sentido. Agora, o final perfeito para essa luta, para mim, seria isso. Imagina o seguinte cenário. Após o vazio irrestrito, o Sukuna usa a retomada da transformação através da reencarnação e volta à sua forma original. Nesse capítulo fictício que não existe, rolaria mais uma trocação de golpes e no final ambos conjurariam os feitiços. Sukuna para o corte que corta o mundo e Gojo para o vazio roxo, para o mais poderoso que ele poderia fazer naquele momento. E o capítulo acaba com o roxo e o Gojo sendo cortados ao meio. Esse seria o final perfeito para mim, mas infelizmente não se pode. Para finalizar, eu gostaria de colocar um short de um canal que eu gosto muito, que é o canal da Eternal Mangá. 5 verdades que ninguém aceita sobre Gojo vs Sukuna. 1. A morte do Gojo foi uma das piores de todos os Jujutsu Kaisen, porque um personagem tão forte e com tanto destaque como ele merecia pelo menos uma morte na tela. 2. Sukuna sem o Mahoraga não teria descoberto uma maneira de matar o Gojo, já que foi o Mahoraga que se adaptou ao infinito para ele aprender. 3. O Gojo deveria ter sido capaz de desviar do golpe do Sukuna, já que o Rei das Maldições estava acabado, sem o braço, e seria impossível o Gojo não perceber os selos de mão e as palavras sendo ditas para o feitiço. 4. Gojo vs Sukuna foi a melhor luta de Jujutsu Kaisen até o momento, sendo o ápice de todo o arco e do mangá. 5. Satoru Gojo só morreu para que a obra pudesse continuar sem ele. Ou então, as batalhas seriam fáceis demais com alguém muito poderoso ao lado dos mocinhos. Enfim, essa foi sem dúvidas uma das melhores lutas dos mangás. Uma luta equilibrada de certo modo, ambos deixaram o outro em xeque várias vezes, mas para a obra poder continuar, o Sukuna tinha que ter ficado com a vitória. Mas sem dúvida o Gojo mostrou de por que é considerado o mais forte da era atual. E sem dúvidas poderia ter vencido o Sukuna se o mesmo não tivesse o Mahoraga. Mas no fim,
A experiência e conhecimento de técnicas avançadas do Sukuna sobressaiu sobre o talento do Gojo. Mas, mano, na moral, Jujutsu é o mangá atualmente que eu tô mais hypado. Tô mais hypado até mesmo que Boruto, que Blue Lock, que são 2 mangás que eu tô acompanhando. Nossa, a história tá muito foda. E só pra finalizar esse vídeo, eu gostaria de agradecer por você que está vendo esse vídeo ver até o final. E dizer que se puder e quiser me ajudar para que o nerd não morra de fome, né? Vou deixar aí meu Pix aí na tela, né? Lembrando, isso é só para quem quiser e quem puder. Não é obrigatório nem nada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E que no fim, vamos voltar com força total.